Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, é um prazer nós estarmos juntos novamente para trazer a todos vocês uma palavra, glória a Deus, da parte do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer a todos que têm assim escrito em nosso canal. Continua louvado divulgando, continua louvado seja o nome santo do Senhor, deixando aí o seu sininho, dando o seu joinha, porque louvado seja Deus, isso é muito importante para que o YouTube venha saber que vocês estão se inscrevendo no canal, estão deixando aqui, louvado seja Deus, o seu like e o seu joinha. Então, meu querido, um abraço a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos falar sobre a classificação da ressurreição. Ela é física ou espiritual? Você, estudioso da palavra, você pode, louvado seja Deus, entender isso. A classificação da ressurreição é física ou espiritual? Para nós entendermos, nós vamos dar a introdução lendo, aleluia, louvado seja Deus, lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela responde ela mesma, sem ideia minha ou sua. Ok? Deus abençoa. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Para nós compreendermos o assunto da ressurreição, eu preciso dizer a todos vocês de que forma nós fomos criados. E aí nós vamos chegar no ponto da ressurreição. Se é física ou se é espiritual. Então, não saia daí. Louvado seja Deus, glória a Deus, que Deus tem uma palavra para você. Graças a Deus. Vamos ler. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Para nós entendermos esse versículo, está bem claro, não é? Deus fez o homem do pó da terra. Está entendendo, meu irmão? Do pó da terra. Deus fez o homem. Assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Muito bem, vamos agora à Bíblia respondendo ela mesma. Capítulo 3, aí do lado, versículo 19. Do suor do seu rosto comerá o teu pão, disse Deus a Adão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tu tornarás. Está entendendo aí, meu querido? Muito bem, até aqui nós continuamos na compreensão. Sabemos que Deus ele fez nós do pó da terra, soprou sobre o homem o fôlego de vida,
e o homem se tornou alma vivente, e do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra. Está entendendo qual que é o destino de todo ser humano? Nascer e morrer. Nasceu e tornou ao pó. Muito bem, até aí deu para compreender? Vamos tirar toda a confusão, toda a dúvida que há na mente dos ouvintes, das pessoas que têm aí uma outra visão. Mas vamos lá, vamos continuar. Eclesiastes, eu vou ler aqui na Bíblia, no computador. Eu estou com a Bíblia Thompson. Quem quiser acompanhar, a gente está com a Bíblia Thompson. Muito bem. Eclesiastes capítulo 12, verso de número 6 e 7. Antes que se rompa a cadeia de prata, está falando do corpo aqui, viu, irmão? Está falando da vestimenta do espírito. Oh, glória. Antes que se rompa a cadeia de prata e quebre o copo de ouro e se despedaça o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna. Versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Muito bem. Até aí nós entendemos que a terra, nós saímos da terra e vamos voltar para a terra. No final dos nossos dias aqui na terra, nós vamos morrer e voltaremos ao pó. Mas o espírito que, aleluia, Deus revestiste ele de carne, está lembrado da mensagem? Ele volta a Deus que o deu. Está bem claro? É a palavra do Senhor. Muito bem. Agora nós vamos para Ezequiel capítulo de número 37. Lembra do vale de ossos seco? Então vamos lá. 37, verso de número 5 e depois o 10. Assim diz o Senhor Deus, o Senhor Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Então é óbvio, aleluia, que esses ossos, o vale de ossos secos, era uma mensagem direta para Israel, aonde Deus iria colocar sobre aqueles ossos, ele diz: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Quer dizer, o espírito de vida, o sopro de vida que Deus colocou em Adão lá no início, aqui em Israel agora. O vale de osso seco representava Israel, que estavam morto espiritual e físico. Agora Deus, ele diz para o profeta se aqueles ossos poderiam reviver. E o profeta diz: tu o sabe. E agora Deus manda ele profetizar e começa a nascer naqueles ossos. Há um reboliço dentro do vale, e os ossos começam a cada um se ajuntar e montar-se o corpo, o esqueleto, nasceu o nervo, e aí Deus coloca naqueles corpos o espírito de vida. Versículo 10. Profetizei como ele ordenara. Então o espírito entrou neles. Que não é Espírito Santo não, viu, irmão? O espírito entrou neles. O espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande
no extremo. Glória a Deus. Até aí, deu para compreender direitinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhos iluminados. Vamos entender aqui a palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos para o homem, glória a Deus, das grandes aflições, Jó. Glória a Deus. Capítulo 10 de Jó, vamos lá. Todo mundo aí com a Bíblia aberta, vamos estudar a palavra de Deus. Jó, capítulo 10, verso de número 8 ao 12. As tuas mãos me fizeram e me entristeceram. Agora te voltas e me consome. Olha o que ele está dizendo. As tuas mãos me fizeram. Está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Agora te voltaste e me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me faz tornar. Está entendendo aí, irmãos? Versículo de número 11. De pele e carne me revestisse. Está entendendo, irmão? Parece que é o espírito de Jó que estava falando com Deus. De carne, de pele e carne me revestiste, e de ossos e de nervos me entreteceste. Vida e benevolência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Então, ele está dizendo que Deus fez para ele de pele e carne roupas, me revestiste, revestiu o meu espírito. Está entendendo? E isso também a Bíblia aqui revela que nós já existíamos antes da fundação do mundo. Está escrito. Nós já existíamos. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Jó, capítulo, louvado seja Deus, 38. Vamos lá. Capítulo 38 de Jó. Coisa tremenda é a palavra de Deus. Versículo 3. Que diz assim: não há coisa sã. Não, aqui é Salmos. É Jó. Jó 38, verso 3. Agora cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Olha Deus falando para Jó, se reveste como homem. Glória a Deus. Parece que Deus estava falando com o Espírito, né? Se reveste como homem. Pele, carne, ossos, aleluia. Glória a Deus. E eu te perguntarei, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E Deus começa a perguntar, louvado seja Deus. Quando as estrelas da alva, versículo 7, juntas se alegremente cantavam, e os filhos de Deus, e todos os filhos de Deus jubilavam. Nós já existíamos. Revelação da palavra. Glória a Deus. Nós estávamos lá, né? Acabamos de ler Eclesiastes, né? Nós já existíamos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eclesiastes 12, né? O Espírito volta a Deus que o deu. Então, quando nós nascemos, que Deus pegou o homem e fez do pó da terra, ele soprou
o fôlego de vida, o espírito na vida do homem, e ele passou a ser alma vivente. Glória a Deus. E aí a gente vai começando a entender as escrituras, a palavra de Deus em Jeremias. Olha que Jeremias disse, que muitas pessoas lê Jeremias capítulo 1 e não conseguem entender. Jeremias capítulo de número 1, glória a Deus, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor, olha aí. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, ou te formaste, no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes, bem antes, eu já te conheci. Eu já sabia quem tu é. Você já existia antes do ventre da sua mãe. Deus já te conhecia, assim como ele falou com Jeremias. Deus já te conhecia. Você já existia. Você já estava lá. Mistério, irmão. Olha aí. Versículo 5 ainda. Eu te conheci antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. É óbvio que isso era com Jeremias, mas aqui a primeira parte do versículo 5 também serve para nós. Antes de nós nascermos no ventre, Deus já nos conhecia, já estávamos, aleluia, tudo indica que nós estávamos lá no céu com Deus. Muito bem, glória a Deus. Vamos agora para Hebreus, carta do apóstolo aos Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, 98% é indicado a Paulo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 9. Olha aí que diz aí a palavra do Senhor. Além disso, tivemos nossos pais humanos, olha aí, irmão, os quais nos corrigiam e o respeitamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Ele é Pai dos Espíritos, tá vendo? Glória a Deus. Para vivermos, então, antes que nós fôssemos gerados no ventre de nossa mãe, aleluia, nós éramos espíritos. E Deus é o nosso Pai. Então, já existíamos antes de receber esta roupagem, esta vestimenta de pele, carne e ossos. Está entendendo o mistério? Louvado estamos vivendo, já preguei, já ensinei, louvado sobre isso, o tempo do Espírito. Glória a Deus. Coisa tremenda. Vamos continuar aqui. Tudo indica que somos do céu. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 1. Vamos para Gálatas agora. Só voltar um pouquinho e nós encontramos Gálatas capítulo de número 1. Verso de número 11. Diz assim: faço-vos, porém, saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem aprendi, mas recebi pela revelação de Jesus, pois já ouvi qual foi antigamente as minhas condutas no judaísmo, como soberanamente persegui a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Quando, porém, aprove Deus que desde o ventre de minha mãe, ó, Paulo dizendo a mesma coisa, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Oh, maravilha, graças a Deus. Então, tudo indica que somos do céu. Glória a Deus. Estamos entendendo? Efésios capítulo mais na frente, Efésios capítulo 1. Olha aí, a palavra de Deus, coisa gloriosa. Versículo de número 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos abençoados, estamos reinando com Cristo em vida, porque cremos naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então, louvado seja Deus, depois de salvo, porque vou voltar a me colocar debaixo do jugo da condenação do pecado, sendo que Cristo Jesus já me libertou. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Isso, louvado seja Deus, nos revela que somos eleitos antes da fundação do mundo. Aí diz assim, versículo 4, pois nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Não porque eu tenho que ser, eu tenho que jejuar, consagrar. Não, ele me elegeu para que para que nós sejamos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Glória a Deus, tá bom? Aí está a palavra do Senhor. Filipenses, a nossa cidade, mais na frente, antes de Colossenses, nós encontramos Filipenses, capítulo de número 3, verso 20. Olha aí, glória a Deus. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, como escrevia ao povo de Filipenses, eles na sua época, na época deste povo, esperavam, louvado seja o nome santo do Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A nossa pátria, dizia Paulo, porém está no céu. Louvado seja Deus, do qual esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Nós também, quando partimos para dessa terra, louvado seja Deus, estaremos nessa pátria. Louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. A nossa pátria, porém, está no céu. Nós vamos para lá. Assim que partimos desse corpo, porque para o pó tornarás, aleluia, mas o Espírito voltará para Deus que o deu. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Depois nós temos a nossa comunhão com Ele, com Cristo, que está em Colossenses capítulo de número 1. Vou ler para os irmãos, Colossenses 1, verso 18, que diz assim: e Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Então, se Ele é o cabeça e nós somos a igreja, nós estamos unidos com Cristo, a nossa união com Ele. Muito bem. A revelação da graça nos libertou. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber,
ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, isso era naquele tempo lá, ou dos sábados, né? Louvado seja Deus. Essas são as sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é real, irmão. E nós estamos com Cristo. Então não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo reina, se Ele é rei e está reinando, aleluia. E se não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, porque aquele que crê no nome do Senhor será salvo. É assim que está escrito. Leia lá em Romanos, capítulo 10, do verso 9 em diante. É assim que está escrito, amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. A ressurreição é espiritual, irmão. Glória a Deus. A ressurreição, ela não pode ser física, porque a carne para nada presta, senão para ser consumida no pó da terra. Muito bem, quando Adão pecou no jardim do Éden, comendo do fruto, Deus disse: se comer do fruto da árvore do bem e do mal, vocês morrerão. Vai morrer. Aparentemente não morreram, mas essa morte espiritual significa a separação do homem e Deus. Então foram expulsos do jardim do Éden. Morte espiritual. Louvado seja Deus. Lembra que Jesus disse que ia chegar a hora que todos os mortos ouviriam a sua voz? Então, quando Jesus ele dá o brado na cruz do Calvário, Pai, está consumado. Em grego lá, testelestai, não é? Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquele momento, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, o sacrifício, louvado, superior ao da ovelha, do bode, do cordeiro, aleluia, foi o de Cristo, que pôde. O primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão, que é espiritual, trouxe vida. Então, todos ressuscitaram em Cristo Jesus, não precisando mais obedecer à lei. Louvado seja Deus, nem os mandamentos de Moisés, mas agora todos aqueles que creem no Senhor Jesus é salvo. Porque este sacrifício foi perfeito e único na dispensação, na nova aliança, no sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, e nós estamos reinando em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todos aqueles, disse ele, que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e não tem ninguém que as rebata da minha mão. Oh, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Creia nessa palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, é como eu disse, não haverá ressurreição física. Ela foi espiritual. É por isso que, através de Cristo, a reconciliação que nós lemos aqui no versículo de número 18 de Colossenses, capítulo 1, verso 18, ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado seja o nome do Senhor, pois foi do agrado do Pai que todas
a plenitude habitasse nele. Olha que coisa tremenda, né? E maravilhosa. Glória a Deus, nós temos comunhão com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, qual que é a diferença? As pessoas que ressuscitaram na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que morreram de novo, essas pessoas, o nome que se dá a essa ressurreição é reviveram, para depois morrerem novamente, como Lázaro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como aquele jovem da viúva de Naim, ressuscitou fisicamente e morreu depois. Então, eles não ressuscitaram, reviveram para morrer depois. Agora, a ressurreição só tem uma, a de Jesus Cristo, que ressuscitou para nunca mais passar pela morte, venceu a morte. A ressurreição diferente das demais ressurreições. É porque depois de Adão, presta atenção nesse mistério, depois de Adão, toda a humanidade perdida herda a morte espiritual. Homens andando na rua, mas com o espírito morto. Agora, vindo Jesus, o segundo Adão, ele traz vida, e vida com abundância. E todos aqueles que crêem nele, ressuscita espiritualmente. Louvado seja Deus, depois da cruz, estamos na nova aliança, na graça. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.